bem-vindo a mais um Resposta de Costurar, esse novo programa aqui no nosso canal, onde você manda sua pergunta com a hashtag Resposta de Costurar e ela pode ser respondida aqui em vídeo. Meu nome é Diana Demarque e hoje eu vou responder mais algumas perguntas que foram enviadas nas redes sociais, mas que a resposta pode ajudar você também. Então vamos começar. Quem mandou essa pergunta foi a Gi Dias, uma querida que sempre comenta aqui no canal, e é a seguinte: Diana, você é muito divertida, gosto muito. Hashtag Resposta de Costurar. Você acha importante ter um manequim daqueles meio busto para ajudar a desenvolver as peças? Pensei em comprar um do meu tamanho para me ajudar a ver caimento, essas coisas. Acha que vale a pena? É útil? Depois das festas estarei com você na escola de costurar. Beijo, Deus abençoe muito, muito, muito. Gi, muito obrigada, que Deus abençoe muito, muito, muito você também. É um prazer ter você aqui. Então, é muito útil. Sem dúvida nenhuma, ele é muito útil. Tem aquela história, que é a mesma da máquina de costura. Você pode ir de bicicletinha ou você pode ir de carro importado. De bicicletinha seriam esses mais simples, mais baratos, numa fibra talvez não tão boa, esses que não dá para alfinetar direito, que você vai usar basicamente para provar a sua peça, ver caimento, mas não é aquele manequim assim de mulagem ou com regulagem ou aquela coisa mais chique e mais cara. Já esses mais chiques e mais caros e com mais funcionalidade e que algumas pessoas acham que também os únicos que seriam bons para costura seriam o nosso carro importado. Mas de bicicletinha e de carro você chega lá. É útil e é importante e ano que vem eu vou adquirir o meu. Só terminar de pagar a minha máquina overlock que eu vou comprar para mim um desse. Ainda não decidi qual. Esperei um pouco mais para poder investir num um pouco melhor, até porque eu acho assim decorativo, lindo e sinto muita falta de um manequim aqui no meu ateliê. Sinto falta mesmo. Obrigada, Gi, por participar e por estar aqui. Próxima pergunta, feita por Ruth Ana Sobrinho. Já vi em alguns blogs falando sobre fios de tecidos que mostram fio na vertical, no viés e também na horizontal. Pois bem, a minha pergunta é: em que situação, exemplo de peças, eu devo usar o fio do tecido na horizontal? Então, eu fiz um vídeo falando com vocês sobre urdume, trama, fio do tecido, viés, tudo isso. Se você tiver dúvida em relação a essa coisa que a Ruth está falando, aqui está passando um card que você pode se inteirar sobre o assunto. E a maioria das peças que a gente costura são colocadas no fio do tecido, na direção do fio. Mas sempre é falado que em alguns casos especiais você pode fazer atravessado, no fio atravessado. A Ruth quer saber que peças são essas que você pode fazer atravessado, com um exemplo de peça. Eu entendo bem o que você fala, Ruth, porque é difícil alguém falar na real, fala que pode ser feito, mas difícil alguém mostrar ou até costurar uma peça dessa que seja feito no fio atravessado. Então vou te falar de como eu faço, como eu escolho as peças que vão ser costuradas no fio atravessado. Normalmente são tecidos barrados. Não sei se você já viu, mas tem alguns tecidos tipo chambray ou uma viscose ou até rendas que elas têm um barrado, pode ser tanto estampa como barrado mesmo, assim, um tecido diferenciado que fica exatamente na orelha do tecido. Então se você fosse costurar uma peça, uma saia, um vestido, uma blusinha, o que fosse, esse barrado, seguindo o sentido do fio, ficaria nas laterais. E a gente quer que esse barrado fique onde? Na parte de baixo. Eu tenho um exemplo de vestido longo que eu costurei no fio atravessado. Vou deixar aqui uma foto para você ver. Porque esse barrado lindo ficava exatamente na orelha do tecido e aí você tem que cortar ele de forma diferente. Isso acontece também quando o tecido é listrado. Às vezes você quer a listra não como ela está desenhada no tinta no tecido. Você quer ela invertida em outro ângulo e aí você pode cortar a sua peça atravessada. Então depende da peça que você vai costurar. Não quer dizer assim que para uma calça específica você faz assim ou para uma blusa específica você faz assim. Você pode decidir fazer assim, principalmente pela estampa do seu tecido. A sua estampa vai te direcionar a cortar o tecido em outro ângulo. Mais uma pergunta feita por Kelly e Marcos 2. Esses nomes são os nomes usados ou no Instagram ou no Facebook, então são os nomes, estou lendo conforme eu peguei lá. Olá,
Eu gosto muito do tecido neoprene, eu também. E vi que tem alguns com estampa na frente e verso, estampas diferentes. Tem como fazer uma roupa sem forro, usando apenas um tecido, desde que dê para usar frente e verso? Ela quer dizer assim, por exemplo, você pega esse tecido que ele tem estampa dos dois lados, ele não é transparente, e você vai fazer, por exemplo, uma saia que você possa usar ela frente e verso, ou uma blusinha que você vai usar ela frente e verso. Então você tem 2 em 1 com apenas um tecido. Resposta: dá sim, fica lindo, fica maravilhoso. Eu fiz um vestido assim. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que, por exemplo, um lado você vai costurar e ele vai ficar perfeito porque é o direito do tecido. O outro vai ficar com as costuras do avesso. Vai ficar feio se você passar overlock ou se você fizer um ponto zigue-zague para dar acabamento, já que o neoprene não desfia, ou mesmo se você não der acabamento nenhum, ele não vai ficar legal. Então, o que você tem que fazer nesse caso? Corte uma das partes sempre um pouquinho maior, e aí você vai fazer um acabamento estilo inglês. Vou deixar aqui o card onde ensino a fazer esse acabamento. Quando você ver, você já vai conseguir entender, e ele vai ficar perfeito, tanto na frente quanto atrás, e você vai ter uma peça maravilhosa. Falei que eu já fiz um vestido assim, né? Ficou muito bom, só que depois eu engordei e acabei perdendo ele, passei pra frente porque não, ele era bem justinho assim e não ia ficar mais legal pra mim. E sabe, né? A gente tem que de vez em quando limpar o guarda-roupa pra dar espaço pra mais coisas e energia e tal, e ele acabou indo pra frente. Mais uma pergunta escrita por Késia Parisi. Adoro o seu canal. Obrigada, Késia, de coração, bem-vinda. Continue sempre aqui, pois qual é o tecido melhor para usar em roupa de criança? Se eu pudesse ter um único tecido, dizer assim, Diana, você só pode costurar roupa de criança com um único tecido e mais nenhum, eu diria que é tricoline. Tricoline tem estampas fofas, é fácil de costurar, é de algodão, é fresquinho, dá pra você fazer tanto roupa feminina como masculina, infantil, que fica charmoso. Então, se na vida eu pudesse escolher um único tecido, sem dúvida seria tricoline. Mas, como eu posso escolher qual tecido eu quiser, então não tem limite, você pode usar o tecido que você quiser mesmo. Por exemplo, eu tô costurando um vestido pra Natália agora. Aqui, ó. É um vestidinho de Natal que eu vou fazer pra ela. Vai parecer um mini presentinho. E ele é em chiffon. Então é um tecido super fino, um tecido que não é muito infantil, mas para um vestidinho de festa que você vai fazer para uma criança fica legal. E assim você poderia fazer o tecido que você quisesse, não importa, não tem limite. Você já viu o vídeo falando sobre exercício de costura, que você vai e vê a peça, sente a peça, observa que tecido, que caimento, legal? Se você não viu ainda, tá aqui o card, é só ir lá assistir esse vídeo porque tá muito bacana, um vlog que eu fiz. Então você vai na loja e sinta, se permita descobrir tecidos diferentes para peças diferentes, para você poder criar coisas maravilhosas e lindas e poderosas aí para as crianças. Drica Silva. Amei essa proposta de perguntas e respostas, Diana. Obrigada, Drica. Sou iniciante na costura e, por incrível que pareça, enfrento certa dificuldade ao costurar a pontinha dos tecidos. Explico. Dando retrocesso, seja no início ou no fim do tecido, a costura embola e ou o tecido prende na máquina, principalmente quando o tecido é mais fino. Minha máquina é mecânica. Me ajuda. Hashtag resposta de costurar. Obrigada desde já e beijo. Drica, sinto lhe informar que isso também acontece aqui. Não é todas as vezes, mas às vezes realmente ele embola e entra lá naquele buraquinho onde a agulha entra, o tecido entra lá e fica embolado. Acontece quando o tecido é mais fino. O que você pode fazer, caso não seja uma costura importante, caso não seja uma costura de acabamento, assim que vai ficar aparente, é o início de uma costura, não dê o retrocesso. Porque o retrocesso ele é importante para que a costura não abra. Mas se depois você ainda vai dar o acabamento, você ainda vai fazer alguma outra costura, o retrocesso não é lá tão importante. Sabe, deixa eu te explicar melhor. Esse tecido aqui é bem fino, é um chiffon, é bem fininho. Então é um dos tecidos que dá esse problema. Eu mal estou começando a costurar ele. Ele vai ter muitos acabamentos. Por exemplo, aqui para costurar o forro, esse iniciozinho aqui, ele é
simplesmente dois tecidos, é um cetim e um chiffon. Se eu fosse dar o retrocesso, ele ia embolar e a máquina ia engolir ele um pouco. Acontece. Mas como ele é um iniciozinho e depois ainda vou dobrar aqui, vou fazer uma bainha, vou pôr botão, tem muita coisa pra dar acabamento nele ainda, não dou o retrocesso, tá resolvido. E depois, quando você for fazer esses acabamentos, normalmente ele tá mais grosso, tem mais tecido, né? Se você vai pôr um viés, já tem mais tecido e assim por diante, diminui a chance de dar esse problema. Tem outra coisa também que é a experiência. Você é iniciante, como você falou, e no início a gente sente um pouco de medo das coisas, sente um pouco de dificuldade de dando os passos. Conforme você tiver mais experiência, você tiver mais na máquina, você vai conhecer tanto o tecido quanto a sua máquina. E isso vai diminuir as vezes que vai acontecer esse embolamento, engolimento de tecido. Essas foram as nossas respostas de hoje. Continue mandando suas perguntas, se você tem alguma dúvida, usando a hashtag Resposta de Costurar, que a gente vai conversando e trocando informação e trocando experiência. Como eu sempre digo, eu não sou dona da verdade, eu não sei de tudo, mas o pouco que eu sei que pode ajudar você aí que está iniciando. Então tenho certeza que esse vídeo pode ser útil para você, pode te ajudar ou ajudar seus amigos. Então compartilhe, marque seus amigos, distribua esse vídeo lá nos grupos, porque às vezes você nem sabe que tem essa dúvida, mas você ouve e ela já te responde, já te deixa, já dá aquele insight e já fica muito melhor. Conheça o meu site, escoladecosturar.com.br, passe lá para visitar, para ver as novidades, para ver os posts. Obrigada por estar sempre aqui, um grande beijo e até a próxima. Porque perco a linha quando vou comprar tecido. Costurar, 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 costurar um vestido.